você tem problemas de autoestima, se sente rejeitado, inadequado e até mesmo ridículo, está sempre tentando agradar as pessoas e tem a sensação de que ninguém gosta de você, então fica comigo, pois eu vou revelar aqui 7 segredos para você melhorar a sua autoestima, viver melhor consigo mesmo e com os outros. Este episódio faz parte da série Os Segredos da Alma, em que eu trago para você alguns toques que eu aprendi ao longo da minha vida como saniasa, praticando, experimentando e vivenciando a espiritualidade no meu dia a dia, na minha rotina, de onde eu sempre procuro extrair algum aprendizado para minha alma. Esses segredos também vêm de muitos livros, audiolivros, cursos, palestras e dos muitos mestres de sabedoria que me orientaram e me ajudaram a seguir um caminho espiritual. Afinal, ninguém é uma ilha, não é? E tudo que inventamos ou descobrimos é sempre proveniente daqueles que vieram antes de nós, os precursores do conhecimento e da sabedoria, desde os primórdios da humanidade. Eu sou muito grata a todos aqueles que me ensinaram, por bem ou por mal, na alegria ou na tristeza, na facilidade ou na dificuldade, no trabalho ou na diversão, pela dor ou pelo amor. E sou grata a você por estar aqui comigo hoje e que eu possa ser útil a você, mesmo que você não concorde com o que eu digo, mesmo que você discuta comigo. Afinal, o seu arcabouço de conhecimentos é diferente do meu, porque cada ser humano é único e especial. E isso é maravilhoso, pois cada um pode agregar ao outro mais conhecimentos e experiências. E assim, vamos todos expandindo nossa consciência para nos unirmos à existência. Nesse episódio da série Segredos da Alma, nós vamos tratar dos 7 segredos da autoestima. O episódio tem aproximadamente 1 hora de duração e está dividido em 6 capítulos na playlist Os 7 Segredos da Autoestima, que está aqui na descrição do vídeo. E se você chegou de paraquedas nesse capítulo e quiser assistir aos outros, é só você adicionar às suas playlists. Se você curtir esses segredos, por favor, deixe o seu like para que o YouTube recomende para outras pessoas. E também inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. E compartilhe com seus amigos. Você também pode deixar suas dúvidas e sugestões aí nos comentários, tá bom? Nesse capítulo, nós vamos falar sobre a autoestima e a autoestima. Você nunca ouviu essa palavra, não é mesmo? Autoestima. Mas você já deve imaginar do que se trata. Eu vou explicar direitinho o que eu quero dizer com essa tal de autoestima e o que ela tem a ver com a sua autoestima. Autoestima é a estima que você tem por você mesmo. É a forma como você se vê e se ama, ou não se ama. Autoestima tem muito a ver com autoconhecimento, ou seja, conhecer a si mesmo, compreender como você é e como você está se desenvolvendo, evoluindo, e então aceitar-se plenamente. Logo, também tem a ver com autoaceitação, que significa que você se aceita completamente, com todas as suas virtudes e defeitos. E que você não se condena, não se critica, mas se observa e se analisa na medida das condições que você tem para se modificar, para se melhorar, para se aceitar ainda mais. Isso parece bem fácil quando nós olhamos no espelho, quando afirmamos isso para nós mesmos, quando estamos fechados em nossos próprios pensamentos, em nosso quarto, sem ninguém olhando. Ocorre que nós não vivemos sozinhos. E quando o outro entra no jogo, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, porque aquele conceito de autoestima, que só dependia de você mesmo, já não funciona tão bem.
Quando o outro entra na sua vida, você provavelmente vai querer ser aceito por ele. Senão, você estará fadado a viver sempre em conflito ou sempre sozinho. E o outro pode ser muita gente, a começar pelos seus pais, seus irmãos, seus tios e tias, os primos e primas, os da sua igreja, os da sua escola, os da balada, seu namorado, sua namorada, seu marido ou esposa, e assim a lista vai aumentando. E o outro, ele pode ser só um conceito genérico para representar todo mundo. Porque às vezes, para você, não importa quem é o outro, você quer ser bem visto por todos na sociedade. E ponto. Desde pequenos, nós somos acostumados a viver em sociedade, o que significa que a nossa auto qualquer coisa, ou seja, autoestima, autoconhecimento, autoaceitação e outros autos, vão ser testados vigorosamente. E nessa de nos relacionarmos com o outro, a gente fica confuso quanto a nos relacionarmos conosco mesmo. E é aí que vai acontecer um descompasso, porque simplesmente não sabemos lidar com isso. Não conseguimos manter o equilíbrio entre o que nós oferecemos a nós mesmos e o que nós oferecemos ao outro. Nós vamos por partes. Quando nós éramos bebezinhos, tudo era para nós. Bastava chorar e fazer o beicinho e todo mundo estava lá para trazer o seu leitinho. Todos te agradando. Você era o centro do mundo. Mas você foi crescendo e veio o seu irmãozinho. E você já não é mais o queridinho. E de certa forma, isso se torna uma competição. A primeira competição da sua vida com o seu próprio irmão. Se você não tem irmão, ainda pior, porque você é filho único e só vai ter a primeira experiência de competição lá na escola, porque a professora não dá conta de te dar atenção do mesmo jeito que a sua família. E assim começam aqueles sentimentos chatinhos, sabe? Ciúmes, inveja, melindres. E a sua autoestima começa a tremelicar, feito uma chaleira fervendo. E o anel que tu me deste era vivo e se quebrou, e o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Pronto, agora o seu ego entrou para te defender. Porque essas emoções, esses sentimentos, eles machucam. E você precisa reagir de alguma forma ao que vem do meio externo. Só que você não sabe muito bem como você deve agir. Então qual é a nossa tendência? Agir como os outros. Você começa a imitar os comportamentos daqueles que você conhece. E o jogo da comparação começa a acontecer. Esses sentimentos negativos do ego, eles são a base da baixa autoestima, que é o contrário da alta autoestima. Lembre-se, alta com L, de altura, contrário de baixa. E alto com quer dizer si mesmo. Então você pode ter uma alta autoestima ou pode ter uma baixa autoestima. Que sentimentos são esses de onde surge a baixa autoestima? São vários. Eles podem vir da separação, da comparação, dos ciúmes, da inveja, da carência, da rejeição, da necessidade de agradar o outro para você ter mais valor. Porque ao conviver com os outros, você passa a acreditar que você só tem valor se os outros te valorizam, que você não tem valor por si mesmo. E observe bem, todo sentimento de autoestima tem a ver com os outros. Na verdade, deveria chamar autoestima. É aquilo lá que a gente falou no começo, e não autoestima. Então, vejam que jogo difícil é esse da vida. Se eu vivo em família, em sociedade, é necessário que eu ceda um pouco para poder conviver com o outro. Mas eu também não posso me anular completamente pelo outro. Uma parte de mim precisa permanecer como realmente é, para que eu não perca a minha identidade. E com isso, passamos a viver em conflito. Então vem a adolescência, em que a pessoa vai passar a maior parte do tempo tentando saber que identidade é essa, não é? O adolescente, ele se esforça para enfatizar a sua identidade,
para esfregar na cara de todos que ele tem uma personalidade. E a rebeldia dele é a forma dele se impor, porque ele quer muito ser alguém e ele quer ser respeitado. Então ele começa a pensar que ele não tem que agradar ninguém. E muitas vezes ele até se isola e se sente um estranho. Nessa fase da adolescência, o nosso ego ou ele se fortalece ou se estatela de vez. Alguns saem da adolescência equilibrados, mas muitos saem dos extremos, ou muito obedientes ou muito rebeldes. Não existe um meio termo para esses. E aí você começa a viver uma briga interna, sem saber como resolver esse dilema, esse descompasso, se agrada o outro ou se agrada a si mesmo. Então você precisa se equilibrar, saber como agir em cada situação. Só que você não sabe como chegar no caminho do meio. Algumas vezes nem mesmo percebe com clareza qual é o seu problema. E na maior parte das vezes nós direcionamos o problema para uma ou duas pessoas, como se fosse culpa delas. Em geral, são pessoas próximas que se tornam os nossos bodes expiatórios. Nossa mãe, nosso pai, um irmão marrento, uma irmã melindrosa, o padre, o pastor, o chefe, o professor. Alguém passa a ser o seu juiz, o julgador das suas atitudes. Às vezes é uma comunidade inteira, um grupo do que você faz parte. A sua igreja, os colegas do seu bairro, a sua turma, a classe do primeiro ano, a namorada, a família do namorado ou do esposo. Enfim, alguém se torna o seu inferno. Ou pior, se torna aquele que vai condenar você ao inferno. E é assim, ao meu ver, que surgem os problemas da autoestima. No próximo capítulo, nós vamos falar um pouco sobre de quem é a culpa da baixa autoestima. Será que é da própria pessoa? Ou será que é dos outros? O que você acha? Então, veja o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like iluminado, de deixar os seus comentários sobre o que você achou do vídeo e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Isso ajuda a divulgar o canal para mais pessoas com interesse no assunto e também nos motiva a criar mais vídeos como esse para você. Gostaria de agradecer também a todos os criadores de conteúdo, artistas, músicos, fotógrafos e as plataformas que disponibilizam seus materiais e os seus espaços para que possamos usar e tornar os nossos conteúdos mais atraentes e interessantes. Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho de expansão espiritual na mais santa paz. Namastê!